Um levantamento do Conselho Nacional de Justiça que mostra que a maioria dos magistrados do Brasil é branca. Uma campanha pela indicação da primeira mulher negra para a mais alta corte do país. Críticas, algumas do próprio campo progressista, que desconsideram a importância dessa eventual indicação. Uma indicação que poderia ampliar o próprio entendimento da justiça no Brasil. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 5 de setembro de 2023. Dia seguinte à publicação do relatório do Conselho Nacional de Justiça, que apontou que, dos pouco mais de 13 mil magistrados do Judiciário brasileiro, apenas 15% são negros. Em relação a cargos, o levantamento mostrou que quanto maior o posto, mais branca é a pele. 90% dos desembargadores e ministros são brancos. Já entre juízes e substitutos, 17% são negros. E entre juízes titulares, só 15% são negros. Como a participação no levantamento foi voluntária, não responderam à pesquisa os tribunais regionais eleitorais de Tocantins, Rio de Janeiro, Paraíba e Rio Grande do Sul, além dos tribunais da Justiça Estadual do Amazonas e do Rio Grande do Sul. Em 36 dos 92 órgãos que participaram do estudo, não existem magistrados negros. A pesquisa também mostra que entre os setores da justiça, o que tem o menor número de pessoas negras é a esfera militar, com apenas 3% de pretos ou pardos. Nas cortes superiores no geral, esse índice chega a 11%. Na Justiça Federal, a 14%, e na Justiça do Trabalho atinge seu maior número, com 16% dos magistrados negros. Um outro dado que o levantamento do CNJ mostrou é que só 3% dos juízes negros que ingressaram na magistratura desde 2016 usaram ação afirmativa. Por lei, 20% das vagas de concursos públicos são reservadas para todos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição. A interpretação do levantamento do CNJ é bastante óbvia. Apesar da maioria da população brasileira ser negra, isso não se reflete nos espaços de poder. Isso fica claro quando olhamos para o desenho do atual Supremo Tribunal Federal. Hoje não há nenhuma pessoa negra na mais alta corte do país. E nos 215 anos de Supremo, só 3 negros passaram por lá. Pedro Lessa, Hermenegildo de Barros e, mais recentemente, Joaquim Barbosa, que foi o primeiro negro a virar presidente da maior instância do Poder Judiciário. No recorte de gênero, a história é muito parecida. Só 3 mulheres já foram ou são ministras do Supremo, todas elas brancas. Ellen Grace, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Mulheres pretas, me refiro a elas porque é assim que me autodeclaro, são em torno de 1 a 2% em cada tribunal, o que representa na Justiça Federal não mais do que 15 mulheres. Esses números por si só são escandalosos e demonstram a necessidade de adoção de políticas públicas para enfrentamento dessa questão, e a política de cotas, evidentemente, se coloca nesse contexto. Essa que você ouviu foi a Adriana Cruz, juíza federal da 5ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, mulher negra, em entrevista ao canal do YouTube do site Migalhas. A Adriana cita aí a necessidade da ampliação de políticas públicas de incentivo ao ingresso de pessoas negras no judiciário. Só que no caso do Supremo não existe concurso, é o presidente da República que indica um nome para o tribunal. Depois o Senado chancela, mas é o presidente que de fato escolhe quem vai estar lá. No seu terceiro mandato, Luiz Inácio Lula da Silva já teve uma chance de indicar um ministro para o Supremo. Em abril, Ricardo Lewandowski se aposentou compulsoriamente por atingir 75 anos, idade máxima para integrar a corte. E para essa vaga, o Lula indicou Cristiano Zanin, que foi seu advogado pessoal nos processos da Lava Jato. Foi mais um homem branco. Em suas primeiras semanas de atuação, o Zanin tem desagradado parte da parcela que elegeu Lula. No fim de agosto, o novo ministro votou pela manutenção da condenação de 2 homens que furtaram 2 galões de combustível avaliados em R$100. Zanin também foi o único contrário ao reconhecimento de atos de homofobia e transfobia como crime de injúria racial. Depois, no julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal, o Zanin foi o primeiro a divergir do relator do caso e da maioria que já tinha votado, se declarando contra a descriminalização.
Dias depois, o ministro retomou algum apreço da esquerda ao votar contra a tese do marco temporal, que restringe a demarcação de terras indígenas. Agora, em setembro, o Lula vai ter uma segunda chance de indicar um nome para o Supremo. A Rosa Weber, que é a atual presidente do tribunal, vai se aposentar. E, bom, desde antes da escolha do Zanin, já havia uma pressão para que o Lula alterasse o panorama da desigualdade racial e de gênero no Supremo. Para essa segunda chance, a Coalizão Negra por Direitos lançou uma campanha com 3 nomes de mulheres negras capacitadas para o cargo. A lista inclui a Adriana Cruz, a juíza federal que você ouviu há pouco, além de Lívia Santana Vaz, promotora de justiça do Ministério Público da Bahia, e Soraya Mendes, jurista, escritora e advogada com atuação em obras reconhecidas pelo Supremo. Mas, diferente do que tem pedido a coalizão e diversos outros setores da sociedade civil, as especulações sobre o novo nome para o Supremo continuam brancas e masculinas. 2 nomes são os preferidos pelo entorno do Lula: Jorge Messias, atual advogado-geral da União, e o nome mais apoiado pelo PT, e Bruno Dantas, que é presidente do Tribunal de Contas da União, o TCU, e é preferido entre os parlamentares. Há ainda a especulação sobre uma possível indicação de Flávio Dino, que é um homem negro e atual ministro da Justiça. Mas Dino não tem sido muito bem quisto nesse páreo e nega a intenção de integrar o tribunal. Em entrevista ao Jornal da TV Cultura, na segunda-feira, a jornalista Patrícia Campos Melo trouxe outra questão sobre as prioridades do governo Lula no que diz respeito a gênero e raça, como você escuta a seguir. Inclusive, se a gente pensar que, tanto na reforma ministerial, quem está perdendo cargos ou deve perder cargos, por enquanto, foi a ex-ministra do Turismo, que era uma mulher, deu lugar a um homem. Agora, se houver mesmo essa reforma, e agora, de novo, existia toda uma campanha para ter uma mulher e uma mulher negra no Supremo. E tem muitas mulheres negras muito qualificadas. Só que aí a gente entende para onde vão as prioridades do governo quando você tem a negociação política. Então, assim, eu acho que seria muito importante e muito coerente com a plataforma que elegeu o presidente Lula. A essa altura, você pode estar pensando, a maioria da esquerda progressista que apoiou o Lula na eleição de 2022, a mais acirrada desde a redemocratização, deve apoiar agora a indicação de uma mulher negra para a mais alta corte. Só que, como disse a Patrícia Campos Melo, nessa questão o cálculo político é outro. Na sexta-feira, o humorista Gregório do Vivier, apresentador do Greg News, programa da HBO, exibiu um novo episódio, endossando a campanha pela indicação de uma mulher negra para o STF. Informações dos bastidores já dão conta de que o Lula não pretende indicar uma mulher para a vaga de Rosa Weber. Por quê? Porque ele não conheceria nenhuma jurista ou advogada em quem tenha plena confiança pessoal. Sim. O Lula está há quase 50 anos da vida pública, mas parece que não conheceu nenhuma mulher digna de ocupar esse cargo. Sendo que ele foi perseguido por um procurador homem, foi condenado por um juiz homem, foi um ministro do Supremo homem, que não deixou ele ir no enterro do irmão. Quando ele foi absolvido no Supremo, foi com o voto das 2 mulheres juízas da corte. E quando ele foi reeleito, foi graças ao voto das mulheres, dos mais pobres, dos nordestinos. O programa foi recebido com duras críticas, não por grupos bolsonaristas, mas por setores da esquerda. Entre diversos comentários nas redes sociais, alguns usuários disseram ser absurda a pressão em cima de Lula, classificando como assédio o pedido para que ele indique uma mulher negra. Houve comentários que relembraram a indicação de Joaquim Barbosa, homem negro nomeado ao STF por Lula em 2003. Barbosa foi relator do processo no Mensalão, no qual votou pela condenação de petistas. De acordo com o raciocínio desses usuários, Lula, abre aspas, já errou uma vez e não pode errar de novo, fecha aspas. Um outro ponto dos críticos à campanha por uma mulher negra no Supremo seria que, segundo eles, a reivindicação é apenas um identitarismo vazio. Outra parcela das redes, por sua vez, apontou que os comentários contra a campanha por uma ministra negra têm um forte raciocínio racista e machista. Isso porque, dado o fato de que o judiciário é desigual em raça e gênero, como o levantamento do CNJ mostrou, pressionar pela indicação de uma mulher, em especial pela primeira mulher negra da corte, é pedir mais do que apenas representatividade. É equacionar um pouco mais o próprio entendimento da justiça no país,
como explicou a Tainá Pereira, coordenadora política do movimento Mulheres Negras Decidem, numa entrevista ao programa de rádio Estúdio CBN, em 29 de agosto. O papel de um ministro, uma ministra do STF é muito fundamental, não só para a garantia dos direitos individuais e coletivos de toda a população, mas também porque as suas decisões, os seus votos, ainda que eles sejam vencidos no colegiado, influenciam a tomada de decisão em várias outras cortes do Brasil. Então, é a partir desse processo de oxigenação do Supremo Tribunal Federal com a entrada de uma mulher negra que a gente acredita que decisões que têm sido historicamente desfavoráveis para a população negra, para a população mais pobre, para as populações originárias, esse cenário se modifique, se transforme. Em entrevista ao Nexo em abril, a professora de Direito Kiara Ramos, presidente da organização Abaiomi Juristas Negras e autora do livro A Justiça é uma Mulher Negra, explicou que existe um mito no direito de que os julgamentos são puramente técnicos e imparciais, e que os ministros e ministras não analisam a Constituição a partir do lugar social que ocupam. Um Supremo com mais diversidade de cor, gênero e de pessoas LGBTI+, conforme o entendimento de Ramos, tem a ver não apenas com reparação histórica com populações marginalizadas, mas com a eficiência do sistema de justiça. Abre aspas aqui para ela. É impossível que um homem branco privilegiado, que venha de um contexto social de famílias de juristas há gerações, por exemplo, reconheça as nuances relativas ao que sofre uma mulher negra em determinada condição social. Por mais honesta e técnica que a pessoa seja, ela não consegue ver essas nuances porque não tem aquela experiência. Fecha aspas. Na quinta-feira é comemorado o primeiro dia da independência sob o terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. A Isadora Rupp escreveu sobre o tema. Isadora, quais são os planos do governo petista para o 7 de setembro? O principal objetivo do governo Lula é tentar distanciar ao máximo a data de Jair Bolsonaro e trazer um ar de normalidade ao feriado. O ex-presidente usava o 7 de setembro para reunir apoiadores, atacar as instituições, principalmente o STF, e incitar o golpismo, tudo sob o prisma de um suposto patriotismo. Em 2021, a tensão gerada pelo feriado chegou ao auge, quando Bolsonaro atacou diretamente Alexandre de Moraes. Chamou o ministro de canalha e disse que não iria mais obedecer às suas ordens judiciais. O tema para o desfile que acontece na esplanada dos ministérios a partir das 9 horas de quinta-feira é Democracia, Soberania e União. Vão participar 2.000 militares e 550 estudantes de escolas públicas do Distrito Federal. A palavra união também vai dar o tom do pronunciamento em rede nacional que o presidente vai fazer na noite de quarta-feira, véspera do feriado. Outra tentativa de Lula é se contrapor a Bolsonaro em relação às Forças Armadas. O ex-presidente usava os militares para chancelar o seu discurso golpista. O governo Lula quer, abre aspas, valorizar as Forças Armadas sem política, citando aqui o ministro de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Isso significa um esforço para afastar os militares da pecha golpista. Parte dos militares incentivou uma ruptura institucional e não agiu em defesa do patrimônio no quebra-quebra aos poderes em 8 de janeiro. Mesmo assim, o governo Lula preferiu acertar uma conotação pacificadora com as forças. Isadora, qual tem sido a expectativa de grupos bolsonaristas para a data? Eles ainda estão confusos sobre a data. Nos grupos bolsonaristas, há vídeos que incitam manifestações violentas em Brasília, mas também tem campanha pedindo para que as pessoas não saiam de casa para ver os desfiles de 7 de setembro, para que as comemorações sob o governo Lula fiquem esvaziadas. Os bolsonaristas também estão atacando as redes sociais do Exército. Há uma enxurrada de comentários chamando os militares de melancia, verdes por fora por causa da farda, mas vermelhos por dentro, cor da bandeira petista e também referência à cor associada ao comunismo. Já o ex-presidente Bolsonaro não convocou a militância. Alvo de várias investigações na Polícia Federal, o temor é que o incentivo a protestos na data poderia complicar ainda mais a sua situação. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o clima para a data é de tranquilidade e que o governo federal não vai permitir a repetição dos ataques ao Planalto, Congresso e Supremo, como ocorreu em 8 de janeiro por bolsonaristas.
O texto da Isadora você lê em nexojornal.com.br. Lá você acompanha todo o conteúdo que o Nexo produz diariamente. Assine o Nexo e apoie o jornalismo independente de qualidade. Na descrição desse episódio tem um link com desconto especial de 60% para assinaturas com o Google por tempo limitado. Começou na segunda-feira a Cúpula do Clima da África, em Nairobi, a capital do Quênia. Representantes de países africanos se reúnem para discutir metas e soluções climáticas. A Mariana Vick escreveu sobre isso para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem entre os seus assuntos de cobertura o clima. Mariana, quais são os principais temas que vão ser discutidos na cúpula? A energia renovável deve ser um dos principais assuntos da Cúpula do Clima da África. O continente tem grande potencial para a produção de eletricidade a partir de fontes como a solar e a eólica. Segundo dados da Agência Internacional de Energia, por exemplo, 60% dos melhores recursos solares do mundo e 40% da capacidade solar a nível global estão em países africanos. Parte dos governos da região já tem ampliado o uso dessas fontes, como o Quênia, que em 2021 gerou mais de 92% da sua eletricidade a partir da energia geotérmica, hidrelétrica, eólica e solar. Mas a produção no restante do continente está aquém do potencial, por motivos financeiros, já que a África recebe pouquíssimos investimentos em energia renovável em comparação com o resto do mundo. Representantes de países africanos devem usar a cúpula para atrair esses recursos. Temas como os chamados minerais críticos também vão aparecer. Esse nome, minerais críticos, se refere a minérios como cobre, lítio e cobalto, que servem para a produção de baterias, painéis solares e tecnologias de hidrogênio. A África tem 30% das reservas globais desses minerais, que são considerados fundamentais para a transição energética. A adaptação aos extremos do clima e o financiamento de políticas climáticas são outros assuntos centrais da cúpula. A África é o continente que menos contribuiu para a mudança climática, mas é um dos mais afetados por seus efeitos. Os principais problemas da região incluem desertificação, ciclones, crises alimentares e falta de recursos para investir em uma nova economia de baixo carbono. É por isso que agora o continente faz a sua primeira cúpula do clima. O texto da Mariana você pode ler no nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Da pressão por representatividade negra feminina no Supremo, passando pelos planos oficiais para o 7 de setembro e terminando com a Cúpula do Clima da África, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, apresentação de Letícia Arcoverde, edição de texto de Aline Pellegrini, participações de Isadora Ruppe e Mariana Vick e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã.